Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar dos livros 2 e 3 da série Tempest, da Julie Cross. Né? Que o livro 2 é o Vortex e o livro 3 é o Time Storm. O livro 2, Vortex, né? Que na verdade tem até algo que eu achei bem interessante nessa série de livros, tanto no 2 quanto no 3, que eles começam basicamente no mesmo ponto que o livro anterior terminou, né? Por exemplo, nesse livro 2, né, o Vortex, ele começa, né, com... Não vou dar bem o spoiler do final do livro um, mas vou meio que só dar um contexto, assim. Meio que termina, o livro um meio que termina, né, uma reunião lá, vou botar assim, entre aspas, reunião, né, lá no apartamento do Jackson Mayer, né, com o pai dele e outras pessoas. E o livro 2 começa exatamente nesse ponto, né? Nessa reunião, né? Vamos falar assim, entre aspas. E nesse livro 2 vai decorrendo assim, vai continuando essa história, né, do Jackson ser, ser um viajante do tempo, né? Ter esses poderes, e ele acaba descobrindo alguns segredos do pai dele, né? Que o pai dele, até então, ele achava que o pai dele era presidente de uma farmacêutica, né? Muito famosa ali, que cheio de dinheiro e tal. Ele achava que o pai dele era dono dessa farmacêutica, né? Mas era tudo assim, uma fachada, porque o pai dele acaba descobrindo, né? Não destruindo, descobrindo. Ele acaba descobrindo, né, que o pai dele é, na verdade, da CIA. E ele acaba descobrindo que o pai é agente secreto, que tem um projeto assim de eles acabam nesse projeto, né, que é o projeto Tempest, né, que é o nome da série toda, né, acaba descobrindo que o pessoal desse projeto eles acabam encontrando, recrutando pessoas que saibam que tem essa capacidade de viajar no tempo, né, e, e não só recrutando assim, né, eles meio que de certa forma que tentam assim, fazer clonagem de pessoas com que tem esse gene, né, que eles chamam de gene tempus, que faz que gera esse poder das pessoas de viajar no tempo, de fazer, de muitas vezes mudar a história, criar diversos universos, né? Aí no meio do livro, dessa descoberta, né, ele entra para o projeto também, né? Por intermediação do pai, né? E acaba entrando nesse projeto, conhecendo outros agentes, alguns com poderes viagem no tempo, outros não. E ele acaba fazendo, entrando para missões assim de acabar com os planos de uma equipe rival, né? Que o nome é Aya. Ah, esqueci o nome agora. Eu vou botar aqui na tela se eu achar. E eles tentam, de todos os jeitos, acabar com os planos dessa equipe rival, né? Porque eles meio que querem controlar o mundo, né? Com essa questão com essa questão da viagem no tempo, né? Aí nessa, nesse mesmo livro, no 2, no meio dessas missões e tal, ele acaba meio que conhecendo uma menina. Agora eu não lembro como foi a cena, se foi que basicamente ele vai para o futuro, né? Para um possível futuro, onde tem uma catástrofe ali, né? Ele acaba conhecendo essa menina. Agora o Nelson foi por causa dessa menina que ele foi para lá. Ele conheceu essa menina antes ou depois de chegar lá. Agora meio que falha essa memória, mas de qualquer forma a menina acaba mostrando para ele
esse futuro, que esse futuro só ficou assim por causa dessa equipe rival que estão tentando enfrentar, que essa equipe rival venceu, meio que venceu essa guerra, né? Tá meio que controlando o mundo todo, assim, praticamente, né? Pelo menos os Estados Unidos, né? E ele vê que tá tudo destruído, todo mundo acabado, pessoal na miséria total, né? Aí esse livro é meio que em torno disso, deles tentarem impedir que esse futuro aconteça, né? Enfrentando esse pessoal. Já no terceiro, no último livro, e já que começa já no final do segundo, né? Que esse aqui eu não vou dizer onde é, porque o mínimo que eu falar assim já vai ser um grande de um spoiler. Então, se vocês quiserem ler mais detalhadamente, assim, saber mais detalhadamente, né? Compre o livro, porque é uma história boa. Mas nesse terceiro livro, né? Eles continuam indo. Eu vou abrir aqui de novo, calma aí. Que preguiça. Isso. E como eu tava falando, como eu tava falando, no terceiro livro eles são eles tentando mais uma vez impedir que esse futuro aconteça, né? Que eles acabam tentando vários planos para poder, né, sair de uma situação que eles estão lá, né? Que estavam presos em um lugar, né? Várias pessoas, o Jackson e tal. E como eles estão presos em um local ali, eles tentam fazer de tudo para poder sair desse lugar, né? Porque esse lugar ali foi feito pelos agentes da equipe rival que estão tentando impedir, né? Estão tentando derrotar. Né? Eles têm até um plano para poder tentar explodir o prédio dessa equipe que está localizado nesse local, né? Eles tentam fazer de tudo para poder sair de lá. Aí meio que acabam conseguindo, né? Eles acabam saindo, assim, voltando para 2009, que é o mesmo ano que o Jackson tinha saído. Eles estão tentando fazer de tudo para não interferir em nada nesse 2019, porque como pode dizer, eles podem encontrar as duplicatas deles, né? Outras versões deles nesse universo. Aí que mais pra frente, no desenrolar da história, essa mesma menininha que mostrou o futuro pro Jackson, ela volta e mostra de novo o futuro. Mas só que mostra de forma diferente. Mostra que o mundo não está na catástrofe que estava antes, mas continua ainda muito ruim, porque o que causou aquela catástrofe no mundo antes era um vírus. Esse vírus ainda não foi disseminado, né? A situação melhorou um pouco, mas não foi o suficiente. Aí ele acaba mostrando uma situação ali ela acaba mostrando uma situação ali muito, muito desagradável para o Jackson, envolvendo a Holly, né? Que é a namorada dele. E que ela controla esse vírus, né? Mostra que ela tenta fazer umas coisas ali que faz o Jackson ficar muito mal, né? Aí quando ele volta assim pro tempo que ele tá
tá mais determinado a acabar com esse vírus, né? Eles conseguem um plano, concebem um plano para poder acabar com esse vírus, né? Que parece que esse vírus só passou a existir por causa da criação de um universo novo, que foi causado pela viagem do Jackson, né? Eles precisariam de 3 viajantes do tempo para isso. Aí, na verdade, 2, né? Que precisaria, né? Seriam o que chamam de puro sangue, né? Viajantes do tempo puro sangue. Aí vai ser um spoiler, um pequeno spoiler, mas vai ser algo para vocês procurarem a história depois, né? Porque o Jackson, ele é um meio sangue, né? Aí vocês saberem por que ele é um meio sangue, vocês vão ter que ler a história. Mas apesar do Jackson, que é um meio sangue, mais uma pessoa que é um meio sangue que tá na história. Mas aí vocês vão ter que ver quem é, né? Vocês vão ter que ler para descobrir. E ele precisaria desse viajante do tempo por sangue do Jackson de mais uma pessoa. São meio sangue, né? Aí seria teoricamente 2, contando como 2 viajantes do tempo, assim. E eles acabam que bolando um plano para poder chegar em um determinado local. Nesse local, a partir desse local, eles têm que viajar no tempo para poder destruir esse universo que o Jackson criou. Mas só que não saiu conforme eles planejaram, né? Descobriram que eles foram enganados. Aí, né, esse vai ser o máximo que eu vou falar de spoiler, e vocês vão ter que ler a história, ler o livro para poder descobrir o que aconteceu, né? O que fez, o que fizeram para enganar eles, né? O que aconteceu com o universo e tal, se foi o universo certo que destruíram ou não. E eu vou falar do final também, que para mim, particularmente, o final para mim não foi muito agradável, né? Não foi muito interessante, assim. Mas para você, provavelmente esse é o seu, talvez porque eu esteja um pouco mais velho em relação ao público-alvo, né, dessa história, né, que é uma história mais para meio que mais para adolescente, assim, né, mais jovem e tal. Eu já tô com mais de 20, né, então já não cola muito para mim esse tipo de história, né, que eu, assim, daria uma nota de 7, 7,5 de 10, né, porque mas por causa dessa questão mesmo, que eu já tô um pouco mais velho, né? Se eu fosse mais novo, provavelmente ia dar 10 pra esse livro, mas eu daria um 7,5, assim, porque a história até que é legal. Se você gosta desse tipo de história, né, de viajantes do tempo, de romance, de espionagem, agente secreto e tal, aposto que vocês vão gostar. Então, diga aí se vocês já leram esse livro, se nunca ouviram falar, ou se já ouviram falar, mas nunca tiveram interesse em ler. Eu particularmente recomendaria para vocês lerem. Então, e digam aí também se vocês vão querer ler, ou vão simplesmente deixar quieto, não vão querer, não interessa. Então, digam aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu.